Tem gente que adora criar polêmica, dizer que holding patrimonial é cilada, que não funciona, que você vai acabar com problemas maiores do que começou. Só que quase ninguém te explica de onde vêm esses problemas e como evitá-los. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a conversa é diferente. A gente fala de patrimônio com profundidade, estratégia e respeito por tudo que você construiu até aqui. Sempre que um tema ganha força, surgem também os que fazem barulho. Às vezes por desconhecimento, outras vezes porque querem vender alguma coisa. É assim também com a holding. Muitos criticam porque não têm prática ou porque nunca estruturaram de verdade uma solução patrimonial para famílias com bens significativos. Mas você que está aqui precisa de verdade. Uma verdade clara, realista e possível. E é exatamente isso que eu vou te entregar agora. Nós vamos falar aqui de alguns mitos, e mitos que você já deve ter ouvido falar. O primeiro deles é o seguinte: holding precisa de contador? Sim, a holding precisa de um contador. Mas antes de achar que isso é um problema, deixa eu te contar uma história. Um dos meus clientes tinha um patrimônio razoável, com 3 imóveis alugados, uma empresa e uma reserva financeira considerável. Quando ele me procurou, estava muito assustado com o que ouviu num vídeo. O vídeo falava o seguinte: se fizer holding, vai ter que contratar contador, fazer declaração mensal, pagar PIS, COFINS, imposto de renda da PJ, você vai gastar muito. A realidade era a seguinte: ele já estava gastando muito para administrar tudo separadamente no seu CPF. Já precisava declarar rendimentos na base de 27,5%, fazer contratos e ainda tinha o risco de tudo isso virar inventário e consumir até 40% do valor total do patrimônio da família. Com a holding, ele unificou tudo. Ele ganhou uma gestão com clareza, controle e também com um contador que entrega segurança fiscal. E o custo disso? O custo disso é muito menor do que qualquer inventário e ele ainda começou a economizar nos impostos incidentes sobre os aluguéis, que foram reduzidos, olha só, em mais de 50%. O outro tema que chamam de mito, mas é a mais pura técnica, que é a questão do ITBI. Tem gente dizendo por aí que é mito afirmar que na holding familiar não paga ITBI. E sabe o que eu digo? Eles até estão certos, em parte. É um mito, sim, achar que a isenção é automática, que qualquer estrutura serve, que basta abrir um CNPJ e está tudo pronto. Mas também é uma verdade jurídica, respaldada pela Constituição Federal, que a holding pode ter imunidade de TBI, desde que obedeça aos critérios legais, adote o regime societário adequado e siga o procedimento administrativo corretamente junto à prefeitura. Aqui no escritório, nós trabalhamos com esse cenário há muitos anos e os resultados falam por si. Nós nunca precisamos judicializar um caso de TBI, porque quando a holding é feita com o método, o pedido é deferido sem nenhum problema. Eu vou te dar um exemplo. Uma cliente nossa, com 5 imóveis e uma empresa, queria transferir tudo para uma holding. Nós avaliamos o cenário e mostramos que ela poderia optar entre 2 caminhos. Um com o pagamento do ITBI, outro com pedido de imunidade. Ela optou pelo pedido de imunidade. Nós preparamos a documentação, protocolamos e a prefeitura concedeu a certidão de imunidade. Não tem segredo, né? A gente atua com método, com clareza e responsabilidade. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. E comenta aqui embaixo para mim, com sinceridade. Na sua opinião, o que é mais fácil? É conversar com a sua família sobre herança ou entender qual o melhor caminho para proteger o seu patrimônio? Uma outra questão que é mal explicada é a seguinte: tem gente falando por aí que a holding depende do judiciário ou acaba virando disputa judicial. Aqui está uma confusão frequente. A estruturação da holding, quando bem feita, não depende do judiciário e ainda afasta a possibilidade de briga na justiça. Mas quando ela é mal pensada, genérica, baseada em modelinho de internet, aí sim o problema aparece, porque ela não antecipa os conflitos. Eu já atendi um empresário que teve a infelicidade de fazer uma holding dessas de gaveta, sabe? Dessas holdings que o contador pega, abre o CNPJ, integraliza os imóveis na empresa e coloca os filhos como sócios do pai, sem nenhuma cautela, sem nenhum critério. Ele acabou fazendo rápido, com uma consultoria que não era especializada, não tinha cláusula de exclusão, não tinha regra clara de sucessão. O resultado disso foi o seguinte:
Um dos filhos, casado pela comunhão parcial de bens, acabou se separando e a ex-nora pediu a parte dela nas cotas daquela holding. Isso tudo poderia ter sido evitado se tivesse sido adotado um sistema bem estruturado e com cláusulas bem redigidas. Só que quem executou essa holding não tinha essa visão, não tinha esse conhecimento. A holding bem feita, ela não gera litígio. Pelo contrário, ela evita qualquer tipo de problema entre os herdeiros. Mas se acabar tendo algum conflito, ela já tem o remédio dentro dela, porque ela foi pensada para isso. O outro mito é que a holding só vale para quem tem muito patrimônio. Essa é uma das maiores bobagens que eu escuto. O que determina se a holding vale a pena ou não é o número de imóveis, mas o nível de exposição, de desorganização e de risco da família. Nós já atendemos famílias com um ou dois imóveis, com filhos de casamentos diferentes, com negócios em comum, ou mesmo com receio legítimo de ver o patrimônio ser dilapidado após o falecimento. Nesses casos, a holding não só vale a pena, ela é essencial. Mas o ponto mais importante é que é o seguinte: você não pode decidir isso com achismo. Você tem que passar por uma análise, por um diagnóstico, por uma sessão de viabilidade. Aqui vai um recado direto. Não existe receita de bolo quando se fala em holding. Cada estrutura é criada sob medida, com base na realidade da família, nas características dos bens, na história pessoal e nos objetivos sucessórios de cada pessoa, de cada família. É por isso que não é possível e nem seria ético precificar uma holding sem conhecer profundamente essa realidade. Quem tenta vender soluções prontas está vendendo risco, não está vendendo segurança. A holding não é milagre, ela é uma ferramenta extraordinária, mas desde que usada com responsabilidade. Ela evita o inventário, protege quem importa, ela organiza os bens, economiza e mantém você no controle. Mas para isso você precisa fugir dos dois extremos. Nem cair na ilusão de que tudo é simples, nem no medo plantado por quem nunca montou uma holding de verdade. Aqui a gente não vende modelo. A gente constrói estratégia com método, base e ética. Se você quer entender por onde começar o seu planejamento, eu preparei um checklist gratuito que vai te ajudar a mapear seus bens, identificar os riscos e organizar tudo que você já tem. É só clicar no link da descrição desse vídeo, preencher o formulário e baixar para o seu celular ou seu computador esse checklist. É gratuito, prático e extremamente revelador. Se você construir um patrimônio sólido que você quer deixar para os seus filhos, então agora é hora de construir segurança. E isso não se faz com fórmulas prontas, mas com uma estratégia real. Baixe o checklist e comece com clareza. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!